Já, tá gravando. Muito obrigado, querido. Pessoal, boa tarde, boa aula para vocês. O professor Gilberto está com a palavra aí até às 18 horas e a gente está no chat acompanhando. Obrigado, professor Marcos. Sejam bem-vindos mais uma vez, todos os alunos aqui. Estamos com 43 pessoas aqui no nosso curso, né, no nosso curso de extensão, Machine Learning, noções, fundamentos, prática. Nós vamos ver bastante coisa no dia de hoje, nos outros dias também, né? Temos aí uma satisfação de ser o segundo ano desse curso de extensão. E para quem não me conhece, eu sou o professor Gilberto, como o professor Marcos também falou. É uma grande satisfação estarmos aqui hoje. Pessoal, eu mandei uma notícia para vocês lá no grupo, né, no nosso Google Classroom, para que vocês possam baixar o Orange. Quem ainda não baixou o Orange, por favor, peço para que o pessoal do grupo de pesquisa possa colocar o link aí, tá, para as pessoas irem baixando enquanto eu vou dando essa introdução na parte de Machine Learning, a parte introdutória, né, a parte de dados, a parte que a gente vai ver alguns conceitos. Certo? Então, temos aí o nosso curso de extensão, né, e o nosso tópico, a nossa unidade 2, né, que é essa nossa unidade, é Fundamentos de Machine Learning. Fundamentos de Machine Learning, ao qual a gente vai ter aí 7 tópicos, 7 dots aí, né, 7 assuntos a ser tratados no dia de hoje, nessa tarde. Vamos fazer uma pequena introdução, problemas clássicos de Machine Learning, tipos de aprendizado, representação dos dados, pré-processamento. Vamos ver o primeiro algoritmo de classificação, né, que é o KNN, um algoritmo simples de entender, por isso que eu escolhi ele. É um algoritmo também considerado lazy, ou seja, preguiçoso, porque ele não tem um processo custoso de treinamento. E vamos ver também um processo de avaliação de modelos, né, modelos de aprendizado de máquina. Tá? Então, tem muita coisa que a gente vai ver hoje, vamos depois passar para o Orange, vamos fazer uma prática para a gente já poder, utilizando essa ferramenta Orange. E com essa ferramenta a gente vai levar, pelo menos esses 2 dias, para que a gente possa acelerar o processo. Eu escolhi o Orange justamente para que a gente possa ter um entendimento geral do fluxo completo de descoberta de conhecimento, né? Então, pessoal, fazendo uma pequena introdução, né? Hoje, a maioria das organizações produz mais informações em uma semana do que muitas pessoas poderiam ler em toda a vida, ou poderiam ter em toda a vida. Então, a gente tem aí uma característica atual, que não é, assim, é atual, mas a gente já vê isso há muito tempo atrás, pelo menos há uns 30, 20 anos atrás, muitos dados aí sendo gerados, ainda mais agora na era das redes sociais e celulares, smartphone, internet das coisas, etc. Então, quanto mais dados, né, a gente acaba vendo o quê? Que a gente tem menos informações, porque os dados estão se acumulando e está sendo complicado, está sendo difícil extrair informação necessária para a tomada de decisão, para a geração de conhecimento, para poder produzir informação. Então, a gente tem esse gráfico aqui, né? Esse gráfico não, essa imagem, que a gente tem essa pirâmide aqui, esse triângulo, onde a base nós temos uma grande quantidade de dados bem aqui embaixo, só que o conhecimento e a decisão está aqui no topo, é bem mais reduzida, bem reduzida. Então, a gente tem como esse norte aí, quanto vai afinalando nessa nossa pirâmide, aí a gente vai tendo, então, um acréscimo no valor, o valor vai aumentando. Então, o dado, por si só, não gera valor, não gera valor. Você tem muito dado. Agora, o que você vai fazer com esse dado? E a gente entra também, a gente vê hoje em dia que a gente também tem a questão da mineração de dados e da ciência de dados. A ciência de dados aí que está bombando aí. Nesse processo, lá em 1996, o Fayad, ele definiu o que nós chamamos de KDD, né? É a parte, né, do processo de descoberta de conhecimento em bases de dados, né? O KDD.
a gente utiliza, né, basicamente um framework padrão, um fluxo padrão que você pode adaptar, mas a gente tem essa característica de identificar alguns elementos nesse KDD, nesse fluxo, nesse pipeline. Então, o que o FIAD diz aí? É um processo de várias etapas, não é trivial, é iterativo e interativo, né? Interativo e iterativo, para a identificação de padrões compreensíveis, válidos, novos e potencialmente úteis a partir de base de dados. Então, o KDD, o processo de descoberta de conhecimento em base de dados, em dados, agora, a gente tem aí como essa síntese do FIAD lá em 96. Então, a gente já tem aí alguns mais de 20 anos aí, né? Quase 30 anos aí que esse profissional, esse professor, emitiu essa declaração. Então, novamente, é um processo de várias etapas, não trivial, interativo, iterativo, para a identificação de padrões que têm um valor. Tem um valor para a minha organização, para a minha empresa, para a minha pesquisa, potencialmente novos, né, válidos e úteis a partir da base de dados. Então, antes de a gente entrar no aprendizado de máquina em si, ou nos algoritmos de aprendizado de máquina, lá na frente vocês vão ver que o professor Daniel, rede neural, o professor Marcos, Deep Learning, né, algoritmos baseado no contexto de rede neural, né, algoritmo conexionista, mais voltado para muitos dados, né, imagens, classificação de imagens, etc. A gente tem todo um processo que vai lá dos dados brutos, né? Que isso aqui é um fluxo, tá, pessoal? Isso aqui é um fluxo do FIAD, basicamente é isso, né? Nós temos aí, você está vendo aí na tela, inicialmente um fluxo talvez até simples de entender. Vamos lá ver cada um desses passos. Dados brutos, os dados vêm brutos, a gente não sabe muitas vezes que os dados têm problemas, os dados vêm, a gente pega os dados, arquivos, às vezes eles estão em arquivos, estão tabulados, às vezes não estão tabulados, às vezes estão inconsistentes, enfim, são dados brutos, dados que a gente vai pegar e depois selecionar aqueles dados que são relevantes para a nossa análise, que é o próximo processo, né, que é o processo de seleção de dados. Então, a seleção de dados, a gente vai selecionar aqueles dados mais relevantes para a nossa análise, para a nossa organização, para a nossa empresa, para o nosso objetivo-alvo, selecionar eles, e aí, a partir daí, nós vamos fazer um processo de pré-processamento. A gente vai para um pré-processamento, porque esses dados selecionados precisam estar aptos a ser utilizados lá na frente. Lá na frente, a gente vai descobrir padrões, mas para isso a gente precisa eliminar algumas inconsistências. E a gente tem aí no processo de pré-processamento, por exemplo, retirada de dados inconsistentes, ruídos de dados, adaptação de dados, enfim, grandes normalização de dados, isso já na parte de transformação. Então, por exemplo, às vezes alguns algoritmos de aprendizado de máquina necessitam de uma transformação, de uma normalização. Vocês vão ver, por exemplo, que redes neurais, a gente utiliza muito dados que estão entre 0 e 1, mas os dados muitas vezes não são isso. Eu preciso transformar em dados muitas vezes categóricos, textuais, para valores numéricos. Então, eu caio aqui para a etapa de transformação de dados. Então, pré-processamento, vamos pegar aqui, vou retirar alguns dados, vou adaptar os dados, vou fazer todo um processo posso retirar os outliers, por exemplo, posso tirar dados que são sujos, e já no processo de transformação, eu vou adaptar os dados para ser utilizado em outro processo. Por exemplo, posso utilizar normalização, discretização, e depois eu entro na parte de mineração, né? Essa mineração aqui, essa fase de mineração, que é aqui, basicamente, onde o aprendizado de máquina ocorre, onde nós vamos utilizar algoritmos como redes neurais, o KNN, árvores de decisões, random forest e outros aí, tá? SVM, etc. Caminhos, por exemplo, que é o algoritmo de agrupamento, para agrupamento. E nessa etapa de mineração é onde o aprendizado de máquina definitivamente ocorre, né? É onde a gente foca muito. Mas, às vezes, pessoal, se isso aqui, às vezes não, praticamente
quase 99% das vezes, se isso aqui não ocorre, eu não consigo fazer nada para frente. Eu não consigo fazer nada nesse pipeline, eu não consigo seguir nesse pipeline para a etapa de mineração de aprendizado de máquina. Então, é necessário entender que eu preciso selecionar os dados corretos, fazer um pré-processamento, muitas vezes fazer transformação de dados para que eu possa utilizar esses dados lá na frente. E logo em seguida também tem a etapa de interpretação e avaliação. É a etapa onde eu vou visualizar os dados, onde eu vou interpretar se os padrões que foram estabelecidos, eles estão condizentes. Eu vou avaliar a acurácia, por exemplo. Eu vou gerar ali o meu conhecimento, né? Eu vou gerar, isso aqui realmente foi um algoritmo que eu utilizei, que realmente gerou um dado relevante para a minha organização, que conseguiu separar em grupos, que conseguiu classificar, que conseguiu fazer associações, enfim. Então, vejam aqui que a gente tem essa cascata, né? Vai do processo de KDD, ele vai começando aqui nos dados brutos, vai caindo, mas também tem um processo aqui tracejado, né? Tem uma seta tracejada de retorno. Isso aqui, esse retorno aqui, é o que o Fayad falou lá atrás, né? Iterativo e imperativo. Então, é um processo vivo. O processo de descoberta da informação ou de conhecimento é um processo que é interativo, eu vou ter que interagir com cada uma dessas etapas e, muitas vezes, repetir algumas etapas. Às vezes, por exemplo, posso encontrar aqui... eu cheguei na etapa de mineração ou na etapa de avaliação, eu falei, não, aconteceu algum problema aqui, ou então não está muito legal o meu dado classificado, não está muito legal aquele dado que eu produzi, então eu tenho que voltar aqui para a etapa de pré-processamento. Volto para a etapa de pré-processamento, processo os dados, gero de novo um dado processado, né, que tem um gráfico aqui bonitinho, aqui, né, umas bolinhas aqui, X, Y, Z aqui. Então, eu posso voltar para essa etapa várias vezes, eu posso voltar lá para a etapa dos dados brutos, por exemplo, que é onde eu tenho que coletar mais dados, por exemplo. Às vezes eu preciso coletar mais dados para que meu algoritmo meu algoritmo de aprendizado tenha uma melhor acurácia, acerte mais, tenha um maior sucesso. Então, fica com essa figurinha aí, que é uma figurinha que, com o passar do tempo, isso foi lá em 1996, mas com o passar do tempo, ainda mais hoje, a gente já tem outras etapas aí no meio, que vão se agregando. Por exemplo, o que eu faço se os meus dados são muitos, se eu tenho muitos dados, por exemplo, aí eu tenho o processo de Big Data. Tenho que, enfim, talvez eu tenha que utilizar outros algoritmos, outras estratégias. Mas o básico, basicamente, é isso. Também, quando a gente fala de KDD ou de mineração de dados, a gente tem basicamente 4 áreas, e isso aí está aumentando, né? Está aumentando bastante aí. Outras áreas estão sendo agregadas, mas basicamente a gente tem 4 áreas. A área de Machine Learning, a gente está vendo aqui noções de Machine Learning, mas a gente também tem que verificar o seguinte, que sem a estatística que pode ser uma estatística até não muito complexa, tá? Pode ser uma estatística, por exemplo, a própria acurácia, verificar se está correta, a porcentagem, a média, a mediana. Então, Machine Learning sem elementos básicos da estatística não vai dar certo. Também o que temos aqui um círculo amarelo, que é visualização. O que seria a visualização? Eu preciso, por exemplo, criar um gráfico. Eu preciso saber interpretar esse gráfico. Eu tenho vários gráficos. Eu tenho gráfico de dispersão, tenho gráfico de barras, gráfico de distribuição, de histograma, tenho gráficos aí de linha, eu tenho gráficos que representam mediana, desvio padrão, como os box plot, por exemplo. Então, eu tenho uma série de ferramentas gráficas para eu poder visualizar meu dado e tomar a melhor decisão. Às vezes, eu preciso fazer o seguinte, a gente vai ver na aula de hoje, visualizar o meu dado antes de tomar qualquer decisão de qual algoritmo eu vou utilizar, de quais são as estratégias que eu vou utilizar. Às vezes, o meu dado ele não está apto para eu utilizar métodos de classificação, mas eu posso utilizar métodos de
agrupamento. Então, às vezes eu preciso olhar meu dado antes, muitas vezes eu necessito fazer isso, para poder decidir qual é a melhor tarefa em cima daqueles dados, né? A melhor tarefa de aprendizado de máquina. E também, aí, a parte de banco de dados, a parte de conhecimento de dados básicos, né? Se você está numa organização, você precisa aprender a fazer uma consulta no SQL para poder gerar esses dados, gerar uma tabela, um dataset para os seus algoritmos de machine learning. Mas, no curso de hoje, a gente já tem aqui alguns dados prontos para a gente poder utilizar, dados até mesmo já pré-processados, bonitinhos ali, para a gente poder avançar. Então, a pergunta que fica é o seguinte, né? O que existe de interessante nos dados? O que existe de interessante nos dados? Como definir o que é interessante? O que é interessante? Informação e não dados, né? Informação valem dinheiro, tempo e conhecimento. Então, quando eu me deparo com um problema de machine learning, nós vamos dizer aqui problemas clássicos de machine learning, eu preciso analisar o seguinte, que eu vou aplicar alguns algoritmos para gerar algum conhecimento, para gerar algum padrão, mas para que esse conhecimento tenha algum significado, eu tenho que olhar a área de domínio como um todo. Então, às vezes, a gente pode estar muito voltado para os dados e a gente não olha em volta, o contexto de negócio. Né? Às vezes, por exemplo, eu estou trabalhando ali com meus dados e eu consigo, de certa forma, aplicar os algoritmos, ter uma ótima acurácia, mas aí eu estou classificando uma coisa que o especialista já sabe. Quando o especialista vem, que é o especialista da área de domínio, pode ser, por exemplo, um biólogo, pode ser um advogado, pode ser um agrônomo, enfim, pode ser alguém da área a qual eu estou trabalhando para poder extrair conhecimento em cima dos dados que eles trabalham, que o especialista trabalha. Aí eu vou lá e falo com o especialista, olha, consegui encontrar aqui uma informação interessante. Aí o especialista eu já sabia disso. Então, muitas vezes, o profissional de machine learning, de ciência de dados, ele está junto com esse especialista, tá? Ferramentas inteligentes que auxiliem na análise de dados, na busca do conhecimento em grande base de dados. Então, muitas vezes a gente está criando essas ferramentas inteligentes, né, de análise de dados e busca de conhecimento. Vamos ver aqui algumas perguntas, né, ou algumas implicações que são relevantes. Por exemplo, padrões. Nós temos a característica aí de padrões. O que é o padrão? O padrão, X acontece C. Então, alguma coisa acontece baseado em outra coisa que também acontece. Isso seriam os padrões. Exceções. Isso é diferente de por causa de. Então, isso é diferente de X por causa de Y. Tendências. Ao longo do tempo, isso é interessante também nos dias de hoje, ao longo do tempo, Y deve acontecer. Então, quando você está naqueles aplicativos ali de bolsa, por exemplo, existem vários algoritmos e bots ali que estão sendo executados justamente para poder fazer isso aí, identificar tendências para, enfim, ganhar dinheiro, né? Na bolsa de valores, por exemplo. Correlações. Se M acontece, N também deve acontecer. Então, basicamente, nós temos essas perguntas ou essas implicações aí quando a gente está trabalhando com dados. Além de outras também que a gente vai ver durante o curso, né? Por exemplo, grupos. A gente pode tentar identificar alguns grupos aí. De certa forma, são os padrões também. Então, nessa nossa viagem dentro de machine learning, de aprendizagem de máquina, geralmente a gente tem uma função, ou um método, ou um passo a passo a ser ajustado, ou a ser mapeado. Então, o ajuste de uma função pode ser usada para mapear dados visando os valores discretos contínuos definidos previamente. Isso a gente vê muito, por exemplo, em algoritmos como rede neural, ou então SVM, etc. Nós temos uma função matemática, e nessa função a gente precisa ajustar alguns parâmetros. Existem vários algoritmos que fazem isso. Vou dar aqui um exemplo besta aqui que eu modelei. Por exemplo, se você sair na hora X,
Olha aí, se você sair na hora X e o tempo clima, né? Chovendo, ensolarado, nublado, estiver alfa, você vai chegar atrasado. Agora, se você sair na hora X dividido por 2, ou seja, na metade na hora que você saiu, nesse vermelhinho aqui, né? E o tempo, o clima, estiver alfa, você vai chegar adiantado. Muito bem, você pode montar um algoritmo, pode montar uma técnica específica para gerar isso aí. E aí tem uma função aqui que eu estou propondo para esse problema. F de x igual a x vezes alfa. Agora, alfa, ele vai ser igual a 1,5 se estiver ensolarado. Agora, se estiver chuvoso, alfa vai receber 2. Alfa vai ter o valor 2. E aí eu tenho uma regra. Logo em seguida, se f de x for maior que h, que é a hora, essa pessoa vai chegar atrasada. Se não, chegou adiantada. Então, eu estou colocando esse probleminha aqui para vocês verem que muitas vezes a gente se depara com isso, que a gente tem que mapear algumas regras, em funções matemáticas e utilizar técnicas e regras, né, para poder tomar uma decisão. Agora, vamos pegar esse mesmo exemplo e vamos colocar agora valores de hora, né? Hora, no caso, em vez de ser o x, a gente vai colocar um valor de hora. Por exemplo, se você sair meio-dia e o tempo estiver alfa, você vai chegar atrasado. Agora, se você sair às 6 horas, vamos dizer que seja lá para o aeroporto. Tem um voo, a pessoa precisa viajar lá para um outro país, e ele está montando aqui um algoritmo para ajudar ela a não se atrasar. Então, essa pessoa, agora ela vai sair nessa segunda regra aqui, né? Às 6 horas, mas aí ela vai chegar adiantada. Então, se eu sair meio-dia, eu vou chegar atrasado, vou perder o voo. Agora, se eu sair 6 horas da manhã, eu vou chegar muito adiantado. Então, eu posso montar aqui uma formulinha e falar, olha, f de x igual a x vezes alfa, e alfa vai ser 1,5 se for ensolarado e 2 se for chuvoso. E aí eu tenho uma terceira regra que vai gerar o valor, vai gerar essa minha decisão. A decisão, o algoritmo que vai dar para você, o sistema vai dar, a máquina que vai gerar isso. Se f de x for maior do que 20 horas, chegou atrasado. Se não, chegou adiantado. Então, o maior problema, os maiores problemas, por exemplo, nesse caso aí, é definir esse alfa. Afinal, qual é esse bendito alfa aqui? O que seria esse parâmetro? Então, muitas vezes, a gente vai utilizar uma base de dados, um algoritmo de aprendizado de máquina, para poder definir parâmetros internos de uma função dessa. Esse é um exemplo. Tem exemplos mais simples, tem exemplos mais complexos, mas todos eles, basicamente, criam regras e ajustam parâmetros, utilizam algoritmos, utilizam da matemática para poder ajustar esses parâmetros aí, no caso, esse alfa. Para que a pessoa não chegue nem chegue atrasada, e também não chegue muito adiantada, chegue próximo ali do horário do voo dessa pessoa. Tudo bem, pessoal? Tudo ok? Bem, o objetivo não é entrar tanto na matemática, tá? Talvez na próxima aula a gente entre um pouquinho mais, mas não é tanto entrar na matemática agora, nesse início. Então, gente, alguns problemas clássicos que a gente tem aí, eu nem considero tantos clássicos, mas a evolução está tão rápida, a gente está tendo tanta técnica nova, temos algoritmos agora que geram dados, que cria ali redes neurais que criam imagens, né, pinturas, criam rostos e fazem carros autônomos, que a gente já pode até dizer que, de certa forma, são clássicos essas tarefas, né, ou esses problemas. Então, por exemplo, tem a tarefa de classificação. Nós temos aqui a tarefa de classificação, que a gente vai ver hoje. Temos também a tarefa de regressão ou predição, a tarefa de associação e a tarefa também de agrupamento.
Vamos ver cada uma delas. Então, o que seria a classificação? A classificação nós usamos para mapear valores associados aos dados tabulados de valores discretos. E nós predizemos uma classe, um rótulo ou uma categoria de um item. Por exemplo, nós temos aqui essa imagem, esse gráfico. E temos esse gráfico aqui. Não vamos dizer que nós temos aqui o Y, né, no eixo, aqui nesse eixo das ordenadas e da abscissa X aqui, né? Vamos dizer que seja, enfim, não me vem agora mesmo. Dados de pessoas que negligentes e não negligentes em uma corporação bancária, em um banco. Então, eu quero utilizar aí uma técnica para poder separar aquela pessoa que é uma boa pagadora, ela não é negligente, uma pessoa que é negligente com cartão de crédito, por exemplo. E aí eu ploto esses dados aí. Tá aí o gráfico. Aí vamos dizer que esse azulzinho aqui seja pessoas que são não negligentes, essa bolinha. E o xizinho aqui, a cruz, no caso, sejam pessoas que são negligentes. E aí aparece um amarelo, dois amarelos aqui, né? Duas interrogações aqui. O que seria essas duas pessoas? Essas bolinhas são pessoas, tá? Os dados ali que eu plotei, fiz todo aquele processo de transformação de dados, gerei aqui esse gráfico. Muito bem, o que eu posso fazer aqui? Eu consigo identificar, olhando só esse gráfico, quem é negligente e quem não é negligente? Não sei, eu preciso realizar o processo de classificação. Aí, nesse caso, nessa nossa imagem, nós temos aqui uma reta, né, uma reta tracejada, cortando, que nos ajuda. Muitas vezes os algoritmos de aprendizado de máquina fazem esse corte, né? Fazem esse corte e dividem aí. E aí nos auxiliam, por exemplo, a dizer, olha, esse que está para cá, mais superior aqui, mais em cima, ele é negligente, porque ele está do lado desses outros dados aqui, dessas outras pessoas. Agora, esse que está aqui mais para baixo, devido a esse corte, a essa linha, esse aqui, ele é uma pessoa boa pagadora, ele não é negligente. Ele está mais próximo dos outros. Então, eu estou classificando essas pessoas, né? Esse dado em si, essa instância de dado. Vamos para a próxima tarefa. A próxima tarefa é de regressão ou predição. Nós utilizamos para mapear, usada, né? Esse tipo de tarefa é usada para mapear valores associados a dados tabulados em um ou mais valores contínuos. Então, eu posso fazer uma tarefa de predição, por exemplo, para poder identificar se vai ter alguma queda de energia, né, baseada no consumo de energia de uma cidade. E aí eu tenho um gráfico aqui. Eu tenho esse gráfico aqui, que é a data, né? Tem aqui a data no eixo X e tenho aqui um consumo, por exemplo, de energia no eixo Y. E essa parte em azul aqui são os dados observados, são os dados reais. E aí eu quero, por exemplo, fazer a predição à frente, a dados à frente, em dias à frente, a horas à frente. Para isso, eu tenho a tarefa de predição ou regressão, certo? Que eu vou tentar identificar aqui, isso aqui foi gerado, tá? Por algum algoritmo, por alguma técnica que vai projetar esses dados, dias à frente, horas à frente, meses, anos à frente. Então, basicamente, a principal característica, ou a diferença da classificação para a regressão, é que a classificação utiliza dados categóricos e a predição ou a regressão utiliza dados contínuos. Vamos ver o que é isso também. Agrupamento, nós temos aqui uma outra tarefa, que é quando eu quero identificar grupos e perfis a partir dos dados tabulados, e esses dados eles não são rotulados, ou seja, eu não tenho uma classe específica. Eu quero identificar grupos, por exemplo, eu quero identificar se um perfil de usuário no YouTube, na Netflix, aí baseado nesse perfil de dados eu consigo enviar, né, filmes que eles
para uma pessoa que está naquele grupo, que gosta mais, sei lá, de filme de ação. Aí tem uma outra pessoa que está num grupo que gosta de filmes de desastre, alguma coisa nesse tipo, de super-herói. Aí você pode enviar recomendação de filme para aquela pessoa, porque eu consegui já separar pessoas, né, grupos, ou então dados. Eu consegui separar, basicamente, a gente está trabalhando com dados. Então, a gente consegui separar meus dados em grupos. Consegui separar em perfis, né? Por exemplo, eu tenho aqui um dado não clusterizado. Aí tem esse nome aqui, cluster, né, que é agrupamento. Cluster ou cluster. Então, basicamente, eu estou agrupando, eu estou gerando clusters, estou gerando dados. Então, eu tenho aqui nesse gráfico dados não clusterizados e dados clusterizados, dados agrupados. E aqui, baseado em alguma técnica, ele conseguiu separar. Olha, esse azulzinho ficou para cá, esses dados em azul ficou para cá, esses dados em verde ficaram aqui mais para o superior, direito, e os dados em vermelhos bem aqui, ó. Bem aqui. Isso é muito utilizado, por exemplo, na bioinformática, na educação, que é identificar se um aluno está indo bem, se ele está num perfil diferente. Aí você pode recomendar tarefas específicas para aquele aluno, porque ele está num perfil, sei lá, de dificuldade, ele está numa dificuldade de aprendizado, outro aluno já está com dificuldade de aprendizado, só que não é numa área específica, na matemática, por exemplo, outro já está com dificuldade em português. Eu estou separando e posso personalizar os dados lá na frente, né? Depois que eu tenho essa clusterização, eu posso personalizar tarefas de ensino mais adaptadas para o meu público, ou para os alunos, ou enfim. Tem um dado aqui, tem uma tarefa nova aqui, nova não, na verdade, a gente quase não trabalha muito atualmente com ela, mas ela meio que foi a precursora inicialmente dessa ideia do data mining, que é a associação. O que seria a associação? A identificação de itens que são associados por meio de dados em formato de transações e que representam co-ocorrência entre si. Tem uma figura aí, essa figura aí, basicamente tem um pai do lado de uma geladeira, né, de cerveja lá no mercado, onde tem cervejas ali, né, no freezer, e aí do lado tem fraldas de crianças, né? E aí tem uma lenda aí que diz o seguinte, olha, foi identificado em um mercado que 5 horas da tarde, num domingo, houve uma disparada de venda de cerveja associada à fralda. E aí, o que a gente faz com isso? Eu, como dono do mercado, que eu quero lucrar mais, quero conseguir elevar os meus lucros. Aí eu vou pegar e vou colocar o freezer com a cerveja do lado das fraldas, né? E aí a pessoa que vai comprar, né, nesse horário específico, ela vai comprar e ela não vai se deslocar tanto, ela não vai ficar procurando, ela já sabe que vai levar fralda, vai levar cerveja. E aí, depois dessa história, uma lenda urbana da área de mineração de dados, né? Na área de mineração de dados. Eles descobriram que domingo o pai precisa ir comprar sua cerveja, mas aí se lembra de levar fralda também, porque tem o filho dele e ele tem que levar fralda, mas também quer ver o futebol lá e tomar sua cervejinha. Muito bem. Aí nós entramos agora, pessoal, nos tipos de aprendizado. Os tipos de aprendizado, onde nós temos aqui o tipo de aprendizado supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado e por reforço. Essas tarefas aí, ou esses problemas que eu apresentei para vocês, se encaixam nesse tipo de aprendizado. Aí nós temos aqui o seguinte, ó, os dados rotulados, feedback direto, prever resultado / futuro. Isso aqui é característica do aprendizado supervisionado. Agora, a característica principal, por exemplo, do não supervisionado são sem rótulos, sem feedback, encontra uma estrutura escondida. Então, isso aqui é característica
não supervisionado. E tem também o por reforço, aprendizado por reforço, que a gente não vai entrar nesse curso aqui, mas basicamente o aprendizado por reforço é um processo de decisão, tem a característica de ser um processo de decisão interno, existe sistema de recompensas também, e aprende série de ações. Basicamente, o aprendizado por reforço também não necessita ter dados. Você precisa ter alguns dados, mas não precisa ter uma base de dados. A gente vai ver isso aí. E nesses tipos de aprendizado, nós temos também essa classificação que a gente viu agora, né, que é supervisionado, não supervisionado, por reforço, e os híbridos, que é o semi-supervisionado aqui como exemplo. No aprendizado supervisionado, nós temos a classificação e a regressão como carro-chefe. No não supervisionado, nós temos algumas tarefas. A gente viu tarefas de agrupamento, né? A gente viu esse problema de agrupamento. Temos o problema também de associação, ou a tarefa de associação. Temos outros também, como sumarização e redução de dimensionalidade. Isso aqui a gente pode ver em outro momento. Esses dois aqui. Mas, basicamente, isso aqui já é mais mineração de texto. A sumarização é fazer um resumo de um texto. Você tem lá um livro, aí você quer gerar um algoritmo, você quer criar um algoritmo para gerar somente um resumo de uma página, de um livro todo. E aí, como é que você faz? Redução de dimensionalidade. Também, às vezes, isso também é uma ferramenta que auxilia muito nessas outras duas tarefas aqui. Classificação e regressão. A gente vai ver isso lá na frente, qual é essa ideia aí por trás da redução de dimensionalidade. Tá? E o que seria esse aprendizado por reforço? As principais características também do aprendizado por reforço, do aprendizado supervisionado. Qual seria a principal característica? Por exemplo, para a tarefa de classificação, eu tenho essa tarefa de classificação. A supervisão, os dados de treinamento possuem rótulos indicando a classe de observação. Então, nós temos uma coluna na minha tabela que indica o que é aquele dado. Lembra do exemplo do negligente, do não negligente? A gente vai ver um gráfico daqui a pouco. Mas, basicamente, isso é uma classe. Isso é um valor que identifica o que é aquele dado, aquela instância de dado, aquela pessoa, no caso. Novos dados são classificados baseado no conjunto de treino. É uma característica também da classificação. E o objetivo é tentar encontrar regras capazes de classificar novas observações entre as classes existentes. Então, por exemplo, você tem lá, talvez você não use, mas você tem lá um e-mail do Gmail, por exemplo, Hotmail e tal. Você tem lá um e-mail, e muitos e-mails são filtrados e vão para uma área que se chama spam, uma espécie de pasta dentro do seu e-mail. Como é que é feito isso? Tem um e-mail que passa por um algoritmo que vai classificar se aquele e-mail que chega para você, ele é spam ou não. Se ele for spam, ele cai lá na caixa de spam, na parte de spam. Se não, ele vai para a sua caixa de entrada normal. Isso é uma característica de classificação. Porque existem outros dados, existem outras features, existem outros atributos no seu e-mail. Baseado nesses atributos, o seu e-mail vai, o Google vai classificar esse e-mail para que você não clique em um spam e possa entrar em um golpe, alguma coisa do tipo. Minimizando esse tipo de problema, né? E como é que você também classifica isso? Muitas pessoas, às vezes, ficam lá classificando e-mail baseado em algumas características. Então, por exemplo, chega um e-mail para você que cai na sua caixa de entrada, você, opa, isso aqui não era para estar aqui. Você vai lá e clica no botãozinho, esse e-mail é spam. Esses dados, os metadados desse e-mail vão lá para o Google e ele roda de novo o algoritmo, atualiza os parâmetros do algoritmo dele principal lá, e aí pronto. Agora, esse e-mail parecido, um outro e-mail parecido com esse que você identificou como spam, não vai mais cair na sua caixa principal. Temos vários exemplos. Esse é um deles, né? Mas temos também um exemplo muito clássico aí, que é o de tumores em células.
Você pode classificar como benigno e maligno. Tem também a questão de transações de cartão de crédito. Você pode classificar como legítimas ou fraudulentas, né? Enfim. Então, basicamente, esse é um problema também que é muito utilizado aí. A gente encontra vários algoritmos, vários artigos com foco nessa tarefa. Temos também a tarefa de regressão. Muito parecido. Só que, basicamente, a classe de dado, ela é contínua. São dados reais. Não é mais 0 ou 1, não é mais benigno e maligno, por exemplo, né? É um valor real, é um valor de um range, de um valor contínuo. Por exemplo, temperatura. Eu quero identificar, eu quero prever lá na frente, daqui a 2, 3 horas, qual é a temperatura do bairro a qual eu estou, baseado em uma base de dados, né? Então, basicamente, o aprendizado de uma função, a regressão é o aprendizado de uma função que pode ser usada para mapear os valores associados aos dados em mais valores reais, tendo como base o modelo de uma série temporal, por exemplo, né? Ou de valores que são correlacionados. O não supervisionado, qual seria essa tarefa? O rótulo da classe do conjunto de treino é desconhecido, ou seja, aqui eu não tenho esse rótulo, não tenho esse rótulo. Quando a gente for para o Orange, a gente vai ver bem isso, né? A gente vai olhar os dados e vai, isso aqui não dá para utilizar, eu não posso utilizar algoritmo de classificação nem de regressão, mas eu posso utilizar de agrupamento, por exemplo. Basicamente dado um conjunto de observações, o objetivo é tentar estabelecer a existência de clusters de dados, de grupos. Por exemplo, eu quero agrupar perfis de animais baseados em suas características, idade, histórico, de problemas de saúde, traços de temperamento indesejável, etc. Agora a tarefa de associação. A gente viu na ideia do mercado, né? Os problemas da regra de associação são usadas quando queremos associar regras nos dados. E os dados estão em formato de transações, ou seja, vamos ver aqui o exemplo. Quando o cliente compra pão e leite, ou seja, eu tenho dois itens associados, juntos, consequentemente ele comprará manteiga. Então, quando eu tenho pão e leite, eu posso inferir que ele também vai comprar manteiga. Mas, na associação, para a gente entender melhor, o que acontece? Existe um termo chamado regras de associação. Então, existem algoritmos que são focados na associação que vão gerar regras, vão gerar critérios, para quem é da computação, if e else, né? Implicações que vão ser ajustadas, que vão ser tabuladas, e você pega essas regras e coloca em um outro algoritmo lá, né? Você pode colocar um algoritmo somente para executar aquelas regras. Ou no SQL, alguma coisa do tipo. Então, pessoa que comprou pão, só pão, o que ela vai comprar também? Ela pode comprar o quê? Pode comprar leite. Ou pode comprar um outro produto, lá queijo. E isso nós chamamos de item, né? E é diferente, a associação a tabela de dados também é bem diferente. Se der tempo, a gente pode ver um exemplo aí de associação. Tá? Mas a tabela já não é mais tabulada, tá? Ele não tem uma versão tabulada daquela que a gente vai trabalhar, por exemplo, na classificação. Já não tenho classe, eu não tenho não tenho rótulo, eu não tenho valores reais, é difícil também ter valores contínuos na associação. E o semi-supervisionado? O que seria o semi-supervisionado? Então, é o tipo de aprendizado capaz de aprender a partir dos dados supervisionados e não supervisionados. É usado onde temos uma grande quantidade de dados de treino, mas apenas alguns são supervisionados. Então, às vezes, você tem uma base de dados, até grande, e vamos dizer que 50% dela tem a classe, tem ali o meu rótulo. E os outros 50% não tem meu rótulo. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, utilizar algoritmo para gerar dados, né, para gerar esse meu rótulo, e transformar essa minha base de dados
e um problema de classificação, um problema supervisionado, para executar a classificação ou a regressão. Tem um aqui que eu vou colocar um parêntese, que a gente não vai entrar muito nele, mas é o aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço, ou reinforcement learning, é usada para otimizar tarefas de planejamento de caminhos, controle de ações, geração de objetos ou cenários 2D e 3D, por exemplo. Não requer uma base de dados, mas requer regras de pontuação, penalidades, em um ambiente de movimentação do agente a ser treinado. Muito utilizado, por exemplo, em games, robótica e criação de objetos ou produtos, muito na arquitetura, por exemplo, no design, na área de design. Então, só para poder melhorar essa minha explicação, o aprendizado por reforço, você tem um ambiente e aí você tem uma recompensa e uma penalidade. Você pode ter uma recompensa e uma penalidade, e você tem um agente inteligente. Esse agente inteligente ele vai ser treinado à medida que ele é exposto em um ambiente. E à medida que ele faz algumas ações, o ambiente pega esses dados e atualiza essa recompensa, esses dados. Por exemplo, aqui, nessas figurinhas que estão aqui, eu tenho, no caso, nessa primeira figurinha, eu tenho aqui um carrinho aqui, que ele vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. E o objetivo dele é chegar aqui. Então, eu posso, baseado numa máquina de estados, dizer o seguinte: olha, carrinho, quanto mais próximo você chegar daqui, mais recompensa você vai ganhar, mais pontuação você vai ganhar. Agora, quanto mais distante desse objetivo, maior penalidade você vai ganhar. E você roda e deixa isso aí rodando. Isso é muito utilizado, por exemplo, para treinamento de robôs, né? Para o robô poder caminhar. Você coloca o robô várias vezes caminhando num cenário ali, até ele aprender aquele cenário, aquele ambiente de uma quadra, de uma escola, enfim, né? Aquele ambiente na qual o robô precisa se adaptar. Utilizado também em jogos aqui, ó, por exemplo. Tem aqui o Pac-Man, aqui você está treinando aqui os fantasminhas, aqui o Pac-Man, para que ele maximize a pontuação e, ao mesmo tempo, não seja pego aqui pelos fantasminhas. Ou na criação desses objetos aqui que caminham, né, em um cenário. Isso aqui não é nem tanto game, né, mas pode ser utilizado em game. Você pode utilizar isso aqui para depois pegar esse código aqui, né, pegar esse dado treinado por esse robô aqui, que está num ambiente 3D, e colocar um robô de verdade, né? Agora, vamos entrar um pouco mais nesses conceitos de ciência de dados, data mining e aprendizado de máquina. Muito bem. A gente falei algumas vezes de instância, falei algumas vezes de atributos aqui para vocês. O que seria a instância, né? A instância é um registro ou dado, ou a amostra. Então, quando a gente for lá para o hora, a gente vai ver muito esse termo, instância. É uma linha na minha tabela. É uma linha na minha tabela. Uma linha completa com todas as colunas ali. Não todas as colunas, posso estar confundindo aqui, mas com todos os valores, todas as células nessa minha tabela. E o atributo, nós chamamos também de feature, seria a coluna, tá? Seria a coluna. E o meu conjunto de dados, nós chamamos de dataset, que é a coleção de instâncias, ou de amostra, ou de registro, ou o próprio dado, né? Então, o dataset é uma tabela pronta para eu poder utilizar, para eu poder enxertar, para eu poder utilizar ali no aprendizado de máquina, no algoritmo, por exemplo. Então, eu tenho aqui, nessa figura, um dataset, certo? Onde eu tenho aqui o X, que é um atributo A1. O Y, também um atributo, vou colocar aqui como A2. E o Z, também um atributo A3. Nós chamamos também de feature, tá? Esses atributos aqui, essas colunas. A instância, pessoal, é toda essa linha aqui, por exemplo. Toda essa linha. Todos esses valores. Tem um atributo específico, nós chamamos de classe.
o target, que é o nosso alvo, por exemplo, quando a nossa tarefa é de classificação. Então, na nossa tarefa, isso aqui é um dado tabulado, tá, pessoal? É um dataset, a qual eu tenho 4 colunas, mas as minhas features, os meus atributos são X, Y e Z. E a última coluna aí é a minha classe, a minha coluna específica, meu alvo. Eu quero, sei lá, classificar se é spam ou não é spam, 1 ou 0 aí, né? 0 não é spam e 1 é spam, meu e-mail. Esses dados aí são metadados que foram gerados a partir daquele pré-processamento, daquela transformação de dados. Beleza? Para o aprendizado não supervisionado, eu não tenho essa coluna. O não supervisionado, eu não tenho essa coluna aqui, eu só tenho essas 3 aqui, e aí eu tenho que trabalhar somente com essas 3. E aí, o que acontece? A gente precisa entender. Vamos dizer que eu treinei o meu modelo, ajustei os meus parâmetros ali no meu algoritmo, e aí vem uma nova instância de dados, que tem aqui um valor de interrogação. Ó, interrogaçãozinha aqui. Eu quero classificar isso, eu quero saber se é 0 ou 1. Está vazio, é uma interrogação. Então, esse dado aqui é uma instância não classificada, que eu quero classificar. Ou eu quero predizer. Eu quero predizer isso aqui, interrogação. E aí eu posso pegar essa instância, vamos dizer que essa linha seja a minha instância de... já no processo de produção, meu algoritmo já treinou, já estou utilizando lá, já estou ganhando dinheiro lá, já está sendo executado ali o algoritmo em loco, na produção da minha área de domínio, por exemplo, está lá no meu software. E aí chega uma nova instância e eu quero classificar isso aqui. Aí, pode ser 0, pode ser 1. Se essa interrogação for 1, eu errei, porque na verdade é 0, olha aí, ó, é 0. Mas se essa minha instância eu classifiquei como 0, então eu acertei. É um algoritmo bom, eu posso utilizar. Tá? Mas basicamente o que eu quero mostrar aqui para vocês é essa divisão. Eu tenho as instâncias, que são as linhas do meu dataset, da minha tabela de aprendizado, podemos dizer assim também, e eu tenho as minhas colunas, que são as minhas features, com exceção que eu tenho uma coluna chamada classe, né, ou target, para tarefas de predição supervisionada, né, tarefas aprendizado supervisionado. Tudo isso eu posso pegar e ajustar num gráfico, por exemplo. Olha lá aquele exemplo. Débitos, né, no eixo Y e no eixo X eu tenho salários. X, negligentes, e bolinha, não negligente. Então, à medida que... O que esse gráfico quer dizer aqui? À medida que o salário aumenta, né, e os débitos também aumentam, nem tantos débitos, né? Mas à medida que os salários aumentam, eu tenho aqui os não negligentes, olha. Agora, com salários menores, menor que T, por exemplo, esse T aqui é uma linha que separa os negligentes dos não negligentes. Por exemplo, a árvore de decisão faz isso aqui. Rede neural comum de um único neurônio, percepto, também traça uma reta. Então, com essa reta aqui tracejada para trás, né, antes desse T, né, para cá, a gente tem muitos negligentes, olha aí, muitos X. Muitos X. E, de certa forma, a gente encontra mais negligentes aqui no topo, né, quando tem muitos débitos. Então, eu estou classificando aqui, eu estou usando... Esse gráfico aqui pode ser utilizado lá em alguma apresentação, não desse jeito, né, porque esse é um exemplo simples, mas, olha, eu estou basicamente identificando, olha, isso aqui, à medida que o salário aumenta, eu tenho não negligentes, mas também se o débito aumentar, eu tenho muitos negligentes. Então, eu posso, quem sabe, mudar uma política lá na empresa, tentar abrir crédito mais facilitado, tentar ajudar essas pessoas aí que estão, por exemplo, posso tentar ajudar essa pessoa aqui, etc. Mas isso aqui pode também ser aplicado para outras coisas. A linha que foi tracejada, né? Então, pessoal, alguma dúvida aí, gente? Qualquer coisa, nossos colegas estão aí, Daniel, né?
Ó, o Daniel está falando aqui, ó, exemplo de classificação, base de dados íris, classificação supervisionada. Vamos utilizar essa base de dados daqui a pouco. Tem muita gente comentando aqui, isso é bom, muito bom. Qualquer dúvida, coloque aí no chat, tá? Temos também uma característica específica que é o outliers. Outliers é uma instância de dado, é uma instância que ela sai do padrão, ela sai do comportamento típico dos dados. Temos que ter cuidado com os outliers. Aqui, ó, tem um outlier bem aqui, ó. Isso aqui seria um outlier. Por quê? Porque eu tenho os dados aqui, concentrados nessa parte, meio que descendo aqui, assim, né? E aí eu tenho um dado que sai desse padrão. Mas também depende tudo da minha área de domínio. Eu posso, por exemplo, tentar classificar os outliers ou tentar identificar outliers se o meu problema de domínio é detecção de fraudes. Detecção de fraudes, se a gente plotar o gráfico, a gente vai identificar alguns outliers, aí eu posso tentar retirar os outliers. Não, eu quero que eles fiquem lá para eu poder identificar, tentar analisar melhor essa minha base de dados. E aí, pessoal, eu vou falar rápido sobre pré-processamento, eu vou pular muita coisa, senão vai... Porque tem muita coisa para falar sobre pré-processamento. E eu quero já mostrar para vocês o KNN. Mas o pré-processamento aqui, por que pré-processar os dados? Por que a gente tem que pré-processar os dados? Porque muitas vezes os dados são sujos, né? Os dados, eles são heterogêneos, tem uma diversidade enorme de dados, esforços, eu preciso fazer limpeza de dados, né? Porque às vezes os dados são sujos, como está aí no slide. E isso atrapalha, inclusive, no classificador, deixa o classificador mais burro. A gente quer que ele fique inteligente, ele vai treinar para poder ficar inteligente, ele vai estudar, né? Por isso que é aprendizado. A máquina vai aprender. Mas se eu dou dados ruins para a máquina, até mesmo a gente, né? Se a gente começa a receber dados incompletos, inconsistentes, a gente não vai aprender. Então, o processo, por exemplo, de pré-processamento, eu posso trabalhar com atributos, né? Eu posso tentar melhorar aqui algumas características, como, por exemplo, na ausência de atributos, o que eu faço? Se eu tenho dados agregados, se eu tenho ausência de valores, o que eu faço? Tem toda uma técnica aí por trás disso. E aí, se os dados são ruidosos, eu posso ter erros aleatórios. Valores além dos limites aceitáveis ou muito diferentes dos demais valores atribuídos. Eu posso ter outliers. Aí eu tenho que ver, eu tenho que retirar os outliers. Inconsistentes, né? Eu tenho códigos errados. Pessoa, por exemplo, tem muito em dados que precisam de pessoas coletando esse dado, né? Então, por exemplo, questionários, ou então tem uma pessoa que estava escrevendo aqui digitando no formulário e aí errou, colocou endereço maiúsculo, o outro colocou endereço minúsculo, enfim, tem muita coisa aí a ser ajustada nessa parte de processamento. E aí eu tenho outras características também aqui para poder falar um pouco sobre esse pré-processamento. Atributos com representações inadequadas para a tarefa e algoritmo, atributos cujos valores não têm a informação adequada. Acontece muito isso. Excesso de atributos. Às vezes eu tenho muitos atributos, que aí eu posso voltar lá naquela parte da dimensionalidade. Eu tenho tantos atributos que isso atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. Ou seja, eu tenho uma tabela com várias colunas, tipo 100, 200, 300 colunas. Isso pode ser ruim. Atributos insuficientes. Às vezes eu não tenho atributos. Eu tenho 2, 3 atributos. E aí? Posso ir atrás de outros atributos para tentar ver isso aí, mas às vezes não tenho isso na minha base de dados. Excesso de instância. Isso afeta no tempo de processamento. E aí? Eu tenho processo de Big Data. Mas às vezes eu tenho muitas instâncias. Eu tenho, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de dados de instâncias. Ou, ao contrário, eu posso ter instâncias insuficientes. Vamos dizer que eu tenho, sei lá, 20, 30 instâncias, 30 linhas na minha tabela. Isso pode ser um problema. O que eu faço? Posso aumentar os dados, tentar gerar outros dados. Instâncias incompletas. A pessoa esqueceu de escrever lá, digitar a idade de uma pessoa, ou então esqueceu de digitar o nome, alguma coisa assim, no formulário, está incompleto.
Então, podemos transformar alguns tipos em outros. Então, alguns dados, eles são textuais, mas a rede neural só entende, rede neural, acho que o KNN também, se eu não me engano, ele só entende numéricos, dados numéricos. A árvore de decisão entende muito bem categóricos. Mas e aí? Tem toda uma análise, cada algoritmo tem sua característica. Entender a diferença é muito importante. Agora eu vou pular essa parte aqui, eu vou depois enviar esse slide e vocês vão poder ler essa parte de pré-processamento. Eu acho importante isso aqui, porque cada slide desse aqui pode abrir para mais perguntas ou para, pelo menos, um início de uma solução, caso você se depare com isso. Né? Caso você se depare com isso. Vou pegar aqui. Ó, tem aqui um problema de pré-processamento. Instâncias insuficientes. Qual é o problema? Poucas instâncias podem comprometer o resultado, o que será pouco genérico ou confiável. Casos raros podem não ser representados. Isso é um problema, isso é uma dificuldade quando eu tenho instâncias insuficientes. Qual seria a solução? Coletar mais instâncias. Pode ser uma solução logo de cara que a gente vê. Depois vocês vão ler cada um desses slides aqui para ter uma ideia geral do pré-processamento, dos problemas e das possíveis soluções para cada um desses problemas aí, de pré-processamento. Então vamos lá. Teve uma água aqui. Alguma dúvida aí? Como é que vocês estão? Olha, a Rosário está falando aqui. Será que posso aplicar para padrões do clima? Certamente, Rosário. Tem muita coisa aí. Eu já vi alguns artigos falando sobre isso, sobre identificar previsões de nuvem, se vai ter nuvem em algum lugar, utilizando geoprocessamento, etc., imagens de satélite. Dá para fazer muita coisa na área de clima, porque você fica coletando os dados, né? Se você tem lá um sistema, um sensor que fica coletando os dados, ou vários dados, você pode juntar tudo isso, fazer análise, fazer toda a parte de mineração de dados e depois aplicar algum algoritmo que seja apto para o seu problema. Então, gente, o primeiro algoritmo de aprendizado de máquina que a gente vai ver é o KNN, o K vizinhos mais próximos. Eu vou propor aqui uma brincadeira para a gente poder entender o KNN. Vamos lá. Eu tenho aqui o X e o Y nesse meu gráfico. Vocês estão vendo aí. E aí eu tenho instâncias. Eu tenho aqui uma bolinha azul, outra bolinha azul, um triângulo verde, uma bolinha azul, um triângulo verde, mais um triângulo verde e mais um triângulo verde. Só estou fazendo nessa ordem aqui, né? Nessa ordem. Então, isso aqui são instâncias. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta e vai embora. Quinta, sexta e sétima. Agora, vamos dizer que aparece mais uma instância, interrogação. Essa instância aqui é aquela que eu quero classificar. E qual é a classe? A classe é círculo, né, ou bolinha azul, e triângulo verde. São duas classes. São dois valores de classe. Muito bem. O algoritmo KNN, ele trabalha com distância. Baseado em um valor que eu desejo classificar, né? Que eu quero classificar. E, basicamente, a ideia dele é o seguinte. Se eu tenho uma instância a qual eu quero classificar, eu vou calculando a distância da minha interrogação até a primeira bolinha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a K, né, o K elemento a qual eu desejo, enfim, classificar. Vamos ver como isso acontece. Então, eu tenho aqui uma interrogação, e aí eu vou dizer o seguinte, olha, o KNN, o K, é um parâmetro que eu vou setar no início, antes de eu executar meu algoritmo. Nesse caso, eu vou colocar, né, eu vou setar esse parâmetro como 1,
K igual a 1. E aí, eu quero classificar essa minha interrogação. Para isso, eu vou analisar qual é o vizinho mais próximo. Qual é o primeiro, no caso, o primeiro vizinho mais próximo, porque K é igual a 1. Então, qual é o vizinho mais próximo da interrogação? É esse círculo aqui, né? É o círculo azul. É o mais próximo, é o primeiro mais próximo. E aí eu vou e coloco aqui o círculo azul, a bolinha azul. O que é essa bolinha azul aqui? Significa que eu estou dizendo que a interrogação, essa instância que eu não sei o que é, ela é bolinha azul. Porque K é 1, e eu estou no primeiro mais próximo, no primeiro vizinho mais próximo, naquele que é mais próximo dessa instância. Agora, se eu colocar esse K igual a 3, eu vou querer aqueles 3 vizinhos mais próximos da interrogação. Eu vou analisar somente os 3 vizinhos mais próximos. E depois eu vou tomar uma decisão, se a interrogação é a bolinha ou o triângulo verde. Círculo azul e triângulo verde. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a distância da interrogação para o primeiro mais próximo, para o segundo mais próximo e para o terceiro mais próximo. E baseado nesses 3 mais próximos, eu vou tomar minha decisão. Nesse caso, como eu tenho dois círculos azuis e um triângulo verde, então eu vou dizer que essa interrogação ela é bolinha azul, né, ou círculo azul. Porque eu analisei os 3 mais próximos, baseado na proximidade da interrogação com as instâncias. Agora, se meu K é o 7, por exemplo, eu vou analisar os 7 mais próximos. Então, eu vou ver a distância de cada um, vou calcular a distância daqueles mais próximos, dos 7 mais próximos, vou pegar eles aqui, vou colocar dentro do vetor, vou separar eles. Olha, estou fazendo aqui o cálculo de distância. Cálculo de distância. Bem, e aí eu faço a contagem. Desses 7 mais próximos, quantos são círculo azul? 3. E quantos são triângulo verde? 4. Então, baseado nisso, qual é o maior? Qual que teve a maior quantidade aí de contagem? Aquele que teve o maior número de instâncias de uma classe única? Foi triângulo verde. Tenho 4, né? Eu tenho 4 triângulos verdes e somente 3 círculos azuis. Então, quando o K é 7, ou seja, os 7 mais próximos da interrogação, eu vou classificar nesse problema a interrogação como triângulo verde. Então, essa é a ideia do KNN. Essa é a ideia do KNN. Certo? Alguma dúvida aí? Esse é um algoritmo que é considerado algoritmo preguiçoso, porque ele não tem um ajuste mais rebuscado, né? Ou mais complexo. O treinamento dele, basicamente, é um treinamento... Você vai ver também ele não falou sobre isso, sobre treinamento, né? Basicamente, treinamento é a fase onde eu vou ajustar os parâmetros e eu vou treinar meu algoritmo. Nesse caso, ele já treina e já classifica, né? Esse é o KNN, tá? Mas, por exemplo, árvore de decisão, rede neurais, SVN, tantos outros, né? SVM, né? CNN, que é para classificação de imagem. Todos eles precisam de uma etapa de treinamento, de ajuste de parâmetros, e depois eu vou utilizar ele na etapa de teste, a qual eu vou testar ele já com modelo treinado. A Divana falou, se fosse 4. Divana, no caso o KNN, a gente recomenda que seja sempre, o K seja ímpar. O K seja ímpar. Mas se fosse 4, vamos lá, né? Vamos pegar aqui rapidamente. Ele ia pegar os 4 mais próximos. Quais são os 4 mais próximos aqui? Esse e esse.
olhando assim, se o K for K igual a 4, os 4 mais próximos, se eu analisar cada uma, o círculo e o triângulo, qual que tem maior distância círculo e qual é que tem quantos círculos tem aqui e quantos triângulos tem aqui? Nesses 4 mais próximos. Eu tenho 3 círculos, né? E um triângulo. Então, quando K igual a 4, eu vou classificar essa interrogação como círculo, né? Círculo azul, bolinha azul. Eu tenho mais bolinhas azuis aqui, próximos da minha instância a ser classificada, do que o triângulo, que só tem um. Certo? Agora, é por isso que o KNN, como eu falei, é importante que seja ímpar, porque aí você tem você tem uma certeza, né? Se for binário também, né? Tem que ver isso. Se for, nesse caso aí, 0 e 1, né? Bolinha e triângulo, né? Só tem 2 classes aí. Aí, nesse caso, é interessante que seja ímpar. Por isso que eu coloquei aqui 1, 3 e 7. Quem escolhe o K é o projetista, é a pessoa que está desenvolvendo o método, né? O método de mineração de dados. Então, gente, só para a gente poder, né, avançar, que tem bastante slide ainda, já são 17h30. Vamos para a nossa prática, tá? Vamos para a parte prática do nosso curso aqui. Vamos aplicar esse KNN, eu não preciso programar. Ele já existe em várias bibliotecas, no Python e no Orange, e em outras também, R, MATLAB, etc. É só você baixar a biblioteca. Vamos fazer uma classificação com Orange, né, que é a nossa ferramenta atual, e vamos utilizar a base de dados Iris. Vamos realizar uma predição e comparar com outro modelo linha de base. Algum outro modelo linha de base que a gente vai pegar. No caso, a gente vai utilizar constante, que é um modelo aí que a gente vai ver lá quando a gente abrir o Orange. Então, por favor, abram aí essa ferramenta, um Orange, por favor, para que a gente possa avançar. Deixa eu colocar a tela aqui, compartilhar minha tela. Olha, o Luiz fez uma pergunta. Se for metade bolinha e metade triângulo, ele escolhe o primeiro da lista, porque você cria uma lista, você cria tipo um vetor. Então, ele vai escolher o primeiro. Tá? Mas você pode você pode alterar o algoritmo para que seja dessa forma aí, Luiz, que seja aquele que está mais próximo da interrogação. Tá? Mas aí já é uma modificação do algoritmo de KNN. Já é uma modificação. Aí, se for igual, tanto faz um contra o outro. Você pode, no algoritmo clássico KNN, né? Aí, tanto faz um ou outro, depende da posição onde está uma lista, que isso vai ficar numa lista dentro da sua programação lá, do seu código. Então, vamos lá, vamos para o Orange. E fazendo uma apresentação rápida aqui, dessa ferramenta, o Orange é uma ferramenta de visualização e de mineração de dados que tem várias tools, várias ferramentas internas, ou módulos internos, melhor dizendo, vários módulos. Nós chamamos também de widgets. Então, os widgets são esses ícones aqui. Nós vamos utilizar eles bastante aqui. Basicamente clicar e arrastar. Ou então, somente clicar nele e ele já joga aqui nessa área em branco.
Essa área em branco é um workflow, nós chamamos de workflow, como se fosse uma mesa a qual você vai colocando ali esses ícones e vai conectando um e outro. Então, esse é o workflow do Orange, essa parte em branco, a qual é a área de trabalho, né? Então, nós temos aqui em cima o menu, né, editar, básico aí das outras ferramentas. Antes de a gente pegar, que seria interessante eu mostrar uma coisa aqui, que é o Options. No Options, você pode vir aqui ADD ONS. Quando você clica em ADD ONS, você tem uma espécie de várias bibliotecas ou plugins que você pode instalar. No caso, eu tenho vários instalados aqui, Educacional, Explain, Gel, Image, Associate, e aí você pode instalar e utilizar. Quando você instala, aparece aqui do lado abas, né? Abas que você pode utilizar. As abas que já vem padrão são Data, Transform, Visualize, Model, Evaluation e Unsupervised. Então, esses são aqueles que já vem padrão quando você instala um Orange. Mas, depois disso, você tem outras. Eu tenho várias aqui, ó. Tenho de séries temporais, tenho de educação, tem várias que você pode instalar e brincar, tá? Brincar aí, baseado no seu problema. Tem Test Mine, por exemplo, se o seu problema é mais voltado para mineração de texto, é vital utilizar essa aba aqui, esse conjunto de widgets ou de módulos. Então, pessoal, para começar, a gente pode aqui, vou apresentar só 3 aqui, que é o File, o CSV Import. Eu tenho o File, que é aqui você pode abrir e utilizar um arquivo, .tab, do Excel ali e ir adaptando. Você tem o CSV Import, quando você tem um arquivo CSV no seu computador, e você pode importar aqui para o workflow. Nesse caso, eu não vou utilizar, vou deletar aqui o file e o CSV, e eu vou utilizar esse aqui, dataset, que é um conjunto de dataset que uma Orange já tem ali preparado, ele só faz baixar para a tua máquina, certo? E eu abro ele, eu vou abrir ele aqui, e aí eu tenho aqui várias bases de dados, olha aí. Eu tenho várias bases de dados que eu posso utilizar para brincar aqui, para utilizar para fazer bitmark, para fazer vários outros testes, certo? Eu vou utilizar o mais clássico de todos, que é o Iris. Ó, Iris, vou clicar aqui 2 vezes, vou fechar, e a partir dele, vou dar um zoom, que está muito pequenino aí para vocês. E com ele aqui, eu vou jogar, eu vou clicar, né? Eu falo jogar porque já é prático, mas eu vou conectar, eu vou clicar nesse semicírculo aqui, né? Nessa parte acinzentada, vou selecionar e vou puxar aqui, vou soltar o meu mouse. Aí pode aparecer vários outros widgets. Eu vou utilizar aqui o Data Table. Eu podia fazer desse jeito, mas eu posso fazer de outro jeito também. Vou deletar aqui e vou pegar aqui o Data Table, selecionar e arrastar. E aí eu vou conectar esses dois. Conectando esses dois, aí eu tenho o quê? Eu tenho um outro widget, eu tenho outro módulo para eu poder visualizar Data Table. O que é Data Table? Tabela de dados. Quando eu clicar 2 vezes, aí vai aparecer para mim essa base de dados. Olha, que temos aqui uma coluna chamada Iris, uma outra coluna chamada Sepal Left, Sepal Width, Petal e 2 petal aqui. Né? No caso é Sepala comprimento, Sepala largura, Pétala comprimento e Pétala largura, se eu não me engano. Bora lá no slide que a gente vai ter uma explicaçãozinha sobre essa base de dados. Tem uma explicação aí como ela foi criada, né? Aqui. O conjunto de dados Iris, the first feature,
são dados de flores da íris, de uma espécie de uma espécie que são relacionadas aqui, de 3 espécies relacionadas. Que tem essa aparência aqui, ó. Tem essa aparência. Foram coletadas todas do mesmo campo, colhidas do mesmo dia e medidas ao mesmo tempo pela mesma pessoa com o mesmo aparelho. Então, essa é a característica dessa base de dados. A sépala seria isso aqui, ó. Sépala. E a pétala, ou a pétal, seria isso aqui, dessa flor. Tudo bem. Essa que eu acabei de marcar é da classe Iris versicolor. Essa outra aqui, que eu acabei de fazer a seta, é da classe Iris setosa. E essa última aqui, mais à direita, é a Iris virgínica. Então, são 3 tipos de flores. São 3 tipos de flores, e aí nós temos essa base de dados. São várias flores que foram medidas pela mesma pessoa, com o mesmo instrumento, no mesmo dia, no mesmo campo. E aí nós vamos o quê? Nós vamos utilizar o nosso conhecimento de aprendizado de máquina para poder classificar, para poder treinar um modelo. Treinar um modelo KNN. É muito simples. Vamos pegar esse data table. Vamos pegar esse data table, vamos fazer mais 2 e vamos jogar para mais 2 data table. Eu vou colocar aqui Deixa eu fazer de outra forma. Eu vou pegar mais um data table aqui em cima, que eu vou colocar como dados de treino, certo? Ou dados, posso mudar aqui com F2, eu vou colocar aqui só dataset. Pronto. E vou conectar meu data table com o dataset. Vejam que tem aqui uma conexão, né? Se eu clicar 2 vezes nessa conexão, ele vai mostrar isso aqui, ó. Select o data e data. Eu vou mudar para data. O que é isso aqui? Geralmente é a saída do meu módulo anterior e a entrada do meu módulo posterior, dessa conexão aí. Então, às vezes, eu posso ter várias formas de saída ou entrada baseado nesse módulo que eu coloquei aí, né? Aqui dessa figurinha desse widget. Aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar fazer mais uma conexão também com o data table. Muito bem. Vou pegar aqui, selecionar, vou jogar aqui no meio. Nesse data table aqui que está 1, eu vou renomear, vou colocar instância única. Só para a gente fazer um teste. O meu dataset é esse aqui. Eu vou clicar 2 vezes nele. Olha, cliquei 2 vezes nele. Eu tenho aqui todos esses dados. Eu estou fazendo aqui um macete, basicamente. Eu vou selecionar todos os dados até o 149. Basta eu selecionar o Shift e até lá em cima. Vou apertar Page Up. Então, eu selecionei 149 amostras ou instâncias. E aqui na instância única, eu vou selecionar somente uma. Só a última. Vou deixar ela aqui selecionada. Por quê? Eu vou utilizar aqui embaixo a instância única para classificar e o meu dataset vai ser os meus dados, como se fosse aquelas amostras ali do meu slide. Cadê meu slide? Está aqui. Ó, então, aquela instância única é como se fosse essa interrogação. E o dataset fosse todos esses outros dados aqui em azul, verde, né, o triângulo verde e a bolinha azul aqui. E nós vamos fazer o seguinte, vamos agora utilizar o KNN. Onde é que fica o KNN? O KNN e os outros modelos de aprendizado de máquina fica aqui, ó, Model.
Eu vou pegar aqui o KNN, cadê o KNN? Esse aqui, ó, KNN, vou clicar nele e vou jogar aqui pro lado, ó. Jogar aqui pro lado. O KNN aqui, você pode clicar 2 vezes nele, e aí quando você clica, tem aqui um tal de Number of Neighbors, que é o valor do K. O valor do K. Vamos deixar 5 mesmo. E aí tem outros parâmetros, como, por exemplo, euclidiano e uniforme. E aí, para você entender o que são esses parâmetros, é importante você clicar aqui na interrogação e ler a documentação antes de setar e mudar aqui os parâmetros, tá? Por exemplo, a métrica utilizada, de distância mais utilizada, é euclidiana, mas eu posso mudar para Manhattan, ou Mahalanobis, o nome difícil. Enfim, e aí eu posso utilizar aqui outros pesos, pode ser uniforme ou a distância mesmo. Mas aí é bom você dar uma olhada na documentação. Vamos deixar desse jeito aqui. Fecha. Aí você conecta o dataset aqui no KNN. Deixa select data, tá? Deixa select data. Não muda. Eu poderia clicar 2 vezes aqui e mudar, né? Mas não. Aqui eu posso mudar antes, tá? Antes eu posso mudar. Posso colocar data direto. Vou até mudar aqui para não ter esse problema. O que é esse data? Significa que ele tem todos os dados. Esse data para data significa que eu vou pegar todos os dados da minha data table. Quando eu estou select data para data, significa que eu vou pegar somente os dados que foram selecionados. Qual é a diferença de dataset para data table? Não, dataset eu só nomeei, tá? Só renomeei aqui. Viu, Luiz? É um data table. O IGT é data table. Ah, tá, tem um problema aqui, ó. Ele criou uma tabela. Ele criou uma coluna. Certo. É. Vou fazer de novo aqui. A diferença é o seguinte, porque eu posso selecionar os dados da minha data table, desse meu módulo. Então, olha, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou fazer só para essa instância, só para esse data table aqui. Eu selecionei somente a última linha. Ou seja, eu só quero uma instância. Eu não vou querer todas as instâncias, eu só quero a última instância, 150. Nessa minha instância única. Se eu, por exemplo, pegar e linkar com outra data table, deixar desse jeito aqui, select datas para data, eu vou abrir essa data table, eu vou somente exibir isso aqui, ó, a última instância. Vou até colocar de lado aqui. Então, eu selecionei. Se eu não selecionasse nada, por exemplo, se eu tirasse isso aqui, ou então se eu aumentasse aqui, olha o que acontece aqui, do lado, né, do lado direito. Do lado esquerdo, eu posso selecionar e ele vai aumentando aqui. Somente os dados em azul, que eu marquei em azul aqui, ó, que eu selecionei. Então, eu posso fazer essa pequena seleção manual aí, utilizando esse módulo Data Table. No meu caso, no meu problema, eu só quero uma instância aqui. Vou pegar só uma instância para eu separar ela e eu vou classificar ela depois, lá na frente. Certo? O dataset, que é, no caso, esse data table, né, esse módulo data table, ele tem todas as instâncias. Ixi, ele desmarcou, às vezes ele desmarca, tá? Tem esse problema. Eu peguei todas as instâncias, menos a última, que eu quero separar. Separei todas as instâncias aí. E agora, preciso fazer um porém aqui. Eu vou colocar... Não, deixa assim. Eu poderia colocar outro negócio aqui, que é o select column, tá? Talvez eu precise dele. Só confirmar aqui. Pronto. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte agora. A gente vai treinar nosso algoritmo. Eu vou usar ele, né? O KNN. Mas para isso, para eu
poder utilizar, eu preciso usar aqui a Evaluate. Eu tenho que ir aqui na aba Evaluate, clicar em Prediction e jogar aqui para o lado. Quando eu faço isso, esse módulo ele vai fazer predições. É um módulo que vai usar o meu modelo, os meus dados. Se eu colocar o cursor do mouse em cima do Prediction, ele vai me dar aqui inputs e outputs. O input dele é data, olha aqui, está bem aqui embaixo. Data e preditores. Os preditores são os modelos, tá? KNN, rede neural, árvore de decisão, etc. Então, eu vou passar aqui o KNN para cá, vou linkar com ele, e vou linkar a instância única. A instância única aqui, que é essa meu data table, né? E aí eu vou clicar 2 vezes. Deu um erro aqui, mas vocês já vão ver o que é esse erro, tá? Vou clicar aqui 2 vezes em Prediction. E aí ele vai me dar o seguinte, ele vai mostrar para mim a minha... Cadê? Ele vai mostrar para mim aqui o meu dado, aquela minha instância única, certo? Aí tem 4 colunas, 4 atributos, com os valores 5.9, 3.0, 5.1 e 1.8. A classe que está aí é íris virgínica. E meu algoritmo classificou corretamente essa instância como íris virgínica, aqui do lado, dessa parte mais à esquerda. Então, quando está aqui KNN, ele está falando o seguinte, olha, é íris virgínica. Tem um dado aqui, um dado que seria provavelmente a probabilidade, alguma coisa assim, e diz o seguinte, olha, o KNN classificou esse dado como íris virgínica. Então, eu já fiz o meu primeiro modelo. Já executei esse meu modelo. Gilberto. Oi. Se você me permite aí, só para dar uma outra forma de mostrar isso que você mostrou aí. Se você me permite, 2 minutos, só uma entrada aí rapidinho para você. Pode falar, Marcos, sem problema. O problema é um problema de classificação, é uma tarefa inteligente. Aí tá, a gente já sabe aí que a classificação é uma tarefa de aprendizado supervisionado. Geralmente eu tenho que ter dados, exemplos para treinar o modelo, né? E aí depois ele pode usar para dados que não foram treinados. E essa é a forma dos programas, dos algoritmos de machine learning trabalharem com esse treinamento aí. As que são de aprendizado supervisionado, como é o caso do KNN. Essa tarefa é de classificação, né? Então, o que foi feito? Tem um banco de dados com informações numéricas sobre as plantas. Então, eu tenho ali 4 parâmetros para cada planta. Então, eu tenho várias instâncias, várias ocorrências, várias amostras, que a gente chama também, e cada amostra você tem 4 valores: valor de pétala, tamanho da pétala, altura da pétala, tamanho de sépala, altura da sépala. A partir destes 4 parâmetros aqui, o programa inteligente, o algoritmo de machine learning, treina e aprende a reconhecer, a partir destes parâmetros, qual é a classe. Então, o KNN treinou, aprendeu como fazer uma classificação a partir desses dados, e a partir de agora, você vai jogar 4 valores de uma outra amostra que não foi treinada, e ele vai dizer. No caso que ele deu a resposta ali, ele deu 0,8 da íris virgínica, não foi virgínica? Virgínica, isso. Que significa que ele está dizendo o seguinte, olha, 80% de chance dessa classificação desta amostra, com esses 4 valores que você deu, 2 valores de pétala, 2 de sépala, tem 80% de chance de ser íris virgínica. Então, ele classificou, ou também um termo que a gente usa, ele fez a predição, ou a classificação. Esse é um problema clássico de
dessa tarefa de classificação, de separar em classes. Eu treino, ensino o meu programa a partir de exemplos, e aí depois eu mostro uma instância que ele não foi treinado e ele vai ter que dizer, tem que classificar, e aí eu vou comparar, né? Eu vou ver, será que ele acertou? E aí, quando você for ver, ele acertou ali. É um problema simples, tem poucas amostras, mas ele é um exemplo didático. A gente usa esse banco de dados Iris Plant, para ensinar tarefas de machine learning. Obviamente que na vida real, nas aplicações reais, nós vamos usar outros bancos de dados, os problemas são mais complexos, mas a gente tem que começar com essa parte didática. Era só para dar essa panorâmica aí. Pode seguir. Show de bola, Marcos. É isso mesmo. E aí pessoal, o que eu fiz aqui? Tem um erro aqui, mas esse erro é o seguinte, é que tem algumas métricas aqui embaixo, essas métricas, que são calculadas. Algumas métricas dessas aqui, vou colocar aqui no meiozinho, bem no meio, algumas métricas precisam de mais amostras para poder ser executadas. No caso, eu não consegui executar essa aqui, a ou C, que é a área acima da curva ROC, que aí já é outra métrica. Mas a métrica que eu quero mostrar para vocês é o CA, que é acurácia de classificação. E a acurácia de classificação aqui deu 1, ou seja, na verdade esse 1 aqui é 100%, tá? Então, para essa amostra, foi só uma amostra, aí deu 1%, ou deu 100% de acurácia para esse modelo. Então, esse módulo, esse widget, ele mostra isso, ele mostra uma predição baseada em amostras que você já tem. Por que ele deu essa acurácia? Tem uma pergunta aí no chat do Bruno. Por que ele deu essa acurácia aqui? Porque eu tenho um dado real, classificado como virgínica, e o KNN falou, olha, esses dados aqui, o sepal e o pétala aqui, 2 de pétala, 2 de sepal, esses dados, esses valores classificaram, o KNN classificou como virgínica, então, e o dado realmente é virgínica, então deu 100% de acurácia. Só é uma amostra, né? A gente pode aumentar isso. Cadê a pergunta? Duplicou a instância única ou adicionou uma nova e renomeou? Não, eu retirei, eu separei essa instância única do meu dataset. Ele está fora do meu dataset aqui, que é... Ó, tem aqui os dataset, certo? A qual eu selecionei. Por isso que eu fiz essa divisão, tá, pessoal? Isso a gente vai ver lá na frente, que já está terminando, mas a gente vai ver lá na frente a questão de treino e teste, a avaliação propriamente dita. Então, eu treinei com 149 instâncias. A 150 instâncias, eu não treinei, eu tirei essa ID 150 bem aqui. Eu tirei ela no meu dataset e coloquei onde? Nessa instância única, para poder mostrar algo similar ao que está aqui no nosso slide, né? No nosso slide aqui sobre o KNN, certo? Então, ela está separada. Você treinou o modelo com 149 exemplos, 149 amostras, e testou no número 150. Então, o número 150 não foi treinado. Aí eu treinei com 149 amostras o KNN, e aí depois treinei naquela amostra número 150, que não tinha sido treinado, e ele acertou. Isso mesmo. Podemos dizer que foi um teste. E aí, lá na frente, a gente vai ver o seguinte, que nós temos dados de treino e dados de teste, né? Uma amostra é pouco. Eu posso aumentar essa amostra. Inclusive, eu posso alterar aqui. Não aqui, né? Antes. Aí eu tirar aqui. Mudar o nome. Instâncias de teste. Instâncias de teste. E aí eu posso aumentar aqui, por exemplo. Posso aumentar aqui. Em vez de ser só uma, eu vou colocar 50. 50. Bem aqui, ó. 101 até 150. Então, já tem aí 33%, né? E aí, se eu clicar aqui no Prediction, aí ele já aumenta aqui, olha. Ele já aumenta e já fala assim, olha, para todas essas instâncias aqui, eu já tenho a predição. O meu KNN, esse meu KNN com K igual a 5, ele já mostra
a predição de todas as amostras que eu passei como um teste. Ele já foi treinado lá anteriormente. Onde é que ele foi treinado? Ele foi treinado aqui, ó. Aqui é o treino dele. Não é nem o treino, é a configuração, né? É a configuração aqui. E aí, essas amostras aqui, essas 50 amostras, está bem aqui, ó. Ó, até as 50. Tá aqui. E aí, ele me dá a acurácia de 0,96. Tá boa. 0,96 ou 96% de acurácia. Ou seja, eu estou dizendo que o meu classificador, o meu preditor, acertou para esses dados 96%. Né? Então, tem um dado até interessante aí, com K igual assim. Posso mudar. E essa, basicamente, é a atividade de vocês, tá? É a atividade. Você tem alguma pergunta aí? Oi, Luiz, pode falar. Nesse caso aí, professor, o senhor não teria que tirar aquelas amostras que foi colocado para teste na tabela de treino? Boa, é verdade, olha aí, ó. Boa, bem lembrado, tem que tirar aqui, ó. Então, aí eu posso fazer o seguinte, ó, 100 até 1. Perfeito, muito bem, bem lembrado, Luiz. Aí já entra outro problema. Aí já entram para outros problemas, que a gente não quer muito entrar nisso, mas existe, por exemplo, se eu fiz isso aqui, mas não é interessante eu fazer isso aqui, porque eu retirei sem querer não, né? Sem querer, porque eu tirei todas as classes virgínicas que estão nos 50 últimos desse dataset. E aí eu tenho que fazer outras técnicas para randomizar, para poder, enfim, transformar, mudar a ordem da exposição, fazer um embaralhamento aí, senão vai dar erro, como deu agora. Tá? Mas é basicamente o que eu fiz aqui? É uma coisa mais simples, né? Uma coisa mais simples. Para a gente poder ver de maneira didática, como o professor Marcos falou, de maneira mais didática. Aí deu um erro. O erro é que eu não tenho amostras como as amostras aqui virgínica, né? Eu não tenho a classe virgínica, porque eu só selecionei 50. Esse banco de dados, ele tem 50 amostras de cada classe. Isso. Da classe 2 e da classe 3. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cada uma para treinar, para depois a gente aplicar as outras amostras que não foram treinadas. Esse é o procedimento normal de um treinamento, de um aprendizado supervisionado para classificação. Muito bem. Como tarefa, vamos voltar lá para o slide. Tem outras coisas que eu queria mostrar para você, vai ser, acho que só na próxima aula mesmo, sobre avaliação, tá? Nós teríamos aqui, como tarefa, vou colocar aqui, além de vocês, eu quero que vocês continuem brincando aqui com a Orange. Cadê? Aqui. Utilizar esse dataset Iris e tentar utilizar outros modelos de classificação para comparação. Vocês podem, por exemplo, alterar aqui, em vez de ser... Aí eu vou ter que mudar aqui. Vou voltar ao que era antes. O que era antes. Em vez de utilizar o KNN, vocês podem utilizar um outro KNN. Eu vou desconectar esse aqui. Vocês podem utilizar colocar um outro KNN, só que com um KNN com K igual a 7, por exemplo. 7. Ó, igual a 7. Esse primeiro é igual a 5. Vocês podem utilizar outro modelo KNN. Vou colocar bem aqui, vou conectar o dataset e vou jogar aqui no Predict. Aí ele vai me dar o resultado. Ó. O resultado foi bom também, porque é uma instância, né? Uma instância. Vou fechar aqui. E vocês podem treinar com outros modelos aqui. Por exemplo, cadê a tree, que é a árvore. Vocês podem pegar, colocar aqui, tentar alterar aqui alguns parâmetros, brincando, né? Vem aqui na interrogação e dá uma lida. Seleciona, faz a conexão do dataset para o tree e joga aqui no predict. Vamos ver o que aconteceu. Ó, ele deu aqui
classificou como íris virgínica, a árvore de decisão. O TRI é a árvore de decisão, certo? E aí ele classificou como íris virgínica com 98% por aí de acurácia, ou de probabilidade de dizer, olha, essa instância é íris virgínica. A acurácia está aqui embaixo, o CA, tá? E ele classificou como virgínica, KNN também como virgínica. Esse dado específico. E aí eu quero que vocês brinquem aqui, vocês podem utilizar outros dados aqui, tá? E eu vou ajustar um pouquinho essa atividade assíncrona, ajustar um pouco para que ela fique mais simplesinha, para que vocês possam trabalhar. Tem umas coisinhas aqui que eu não consegui mostrar para vocês, como dados de treino e dados de teste. A segunda atividade assíncrona vai ser a leitura desses 3 links que eu coloquei para vocês. E aí vocês vão responder. O que são árvores de decisão? Posso usar esse modelo no Orange? Árvores de decisão. Então, vocês vão ler esses 3 textos, esses 3 artigos, para poder entender o que seria a árvore de decisão, que também é um outro modelo muito utilizado em aprendizado de máquina. Eu acho que é só. Por hoje. Obrigado, professor Gilberto. A gente tem muito ainda pela frente. Hoje foi a primeira aula já técnica. É muita informação para quem está começando agora, tá? Mas é trabalhar exemplos, tarefas. Eu acabei de jogar aí no chat, gente, para vocês, o link para o grupo do Telegram. Para que serve esse grupo do Telegram? Mais um, professor, já tenho milhões. Serve para vocês, eu estou botando agora ele também lá no nosso Google Classroom, para que vocês possam tirar dúvidas das atividades. Tá? E aí, neste grupo do Telegram, estarão os professores, eu, professor Gilberto, professor Daniel, e também alguns alunos do grupo de pesquisa, estudantes, para ajudar também nessa tarefa. O professor Gilberto vai postar agora os slides e essas atividades aí para vocês. Aí vocês vão começar a tentar fazer. Também o professor Gilberto vai colocar um tutorial do Orange, para quem nunca viu, para ter a noção básica de manipulação no ambiente. Aí vocês têm uma tarefinha para fazer, durante a semana, daqui para sábado que vem. Tá? E já vão começar a também ver um pouquinho sobre árvore de decisão, que é o outro algoritmo de machine learning. Vejam só, vocês já entraram, já têm uma noção geral de machine learning, de aprendizado supervisionado, já foram conhecer um algoritmo de machine learning, que é o supervisionado, que é o KNN, e já fizeram um exemplo de classificação com uma base de dados da planta íris. Então, você já tem um monte de coisa, tá? Então, eu coloquei aí, já vou passar, eu já coloquei o link no chat e coloquei já lá no Classroom, tá? Para o grupo do Telegram. Então, acionem lá, é um grupo que a gente vai poder ter a comunicação mais rápida e vai ser um grupo para ajudar vocês também a tirar dúvidas. Não quer dizer que você está lá 3 da manhã, aí não tem o que fazer da vida, aí você vai... Professor, Gilberto, figurinha. 3 da manhã, me ajude aqui. Não, você coloca a sua dúvida, um dos instrutores, seja o professor ou dos nossos monitores, que são nossos alunos, que já passaram, já conhecem, já têm a experiência, não apenas do Orange, mas de trabalhar com programação de inteligência artificial, nessa abordagem de machine learning, vamos poder ajudando vocês na medida do possível. Então, está aí criado o grupinho, que era uma coisa que faltava criar ainda. Então, você já tem aí essa... Olha, já tem umas pessoas entrando lá. Devolvendo aí para o professor Gilberto. Vai lá, Gilberto. Não, pessoal, é só assim, que esse prediction aqui, vocês podem trocar também para um outro, que eu acho que é muito melhor, que é o Evaluate Test Score. Tá? Aí vocês podem alterar isso aqui e colocar ele aqui, assim, tá? Dessa forma. Linkar o dataset e o algoritmo, ou os algoritmos. E aí eu acho que ele é muito mais completo, né? E aí você vai poder ver outras características aqui, tá?
No caso, outras métricas de avaliação também. Outros métodos de avaliação, isso, que é... Aí aqui ele já não dá aquele erro que deu. Esse aqui é interessante, porque é isso aqui que a gente vai ver na próxima aula também. E aí vocês já podem pegar, e aí sim, eu vou passar o canal do Orange, que é bem didático, só que está em inglês, mas tem a legenda em português. E aí vocês dão uma olhadinha aqui, já ficam brincando com essa ferramenta. E aí sim, a atividade que eu vou passar para vocês vai ficar completa. Se vocês forem lá no canal, verem os vídeos, o tutorial, e aí já podem ir comparando árvore de decisão com KNN, ou as versões do KNN, das árvores de decisões. São dois algoritmos supervisionados de machine learning que vocês já viram. Já viram um hoje, o KNN, e a aula que vem a árvore de decisão. Então, vocês já estão não apenas conhecendo a teoria, mas já estão vendo na prática 2 algoritmos de machine learning que usam aprendizado supervisionado e conhecendo um framework específico para implementá-los, que é o Orange. Tá? O professor Daniel vai dar para vocês um outro algoritmo de machine learning, que são as redes neurais artificiais. Vai passar para o Dani aí. Quando vocês acabarem, a gente vai ver outros algoritmos já da área de Deep Learning. Ou seja, vocês vão ter nesse curso contato com a teoria, mas também com os algoritmos principais para essas tarefas principais, tá? E, na sequência, vão ter a oportunidade de implementar, seja no Orange, seja no Python, no Spark, onde for o mais conveniente. Tá bom? Professor Gilberto, considerações finais, eu vou dar um oi para o Daniel aí. Bem, pessoal, obrigado. Semana que vem a gente está aí. Vou passar as atividades, de lá de material. E obrigado a todos. E obrigado também ao Marcos e ao Daniel, que estão aí sempre dando grande apoio na nossa aula, na nossa interação aí com os alunos. Obrigado, gente, e até semana que vem. Opa! Daniel, dá um oi aí. Boa noite, pessoal. Bem, antes de mais nada, eu espero que vocês estejam aproveitando esse material que está sendo passado aqui. O Gilberto é um profissional extremamente gabaritado e estou gostei muito da aula dele de hoje. Eu espero que vocês estejam tendo o máximo de aproveitamento possível. E vamos lá, pessoal. Sobre a minha parte, né, no caso aqui no nosso curso, como já foi adiantado pelo professor Marcos Braga, nós vamos começar a trabalhar a parte de redes neurais artificiais. Vamos tratar os conceitos, vamos falar dos fundamentos básicos desse tipo de implementação computacional voltada para machine learning, certo? Vamos fazer exemplos também no Orange, mas o importante aqui, pessoal, é que nós tenhamos a base, e eu acho que eu posso dizer não só para a parte de redes neurais, mas também para a parte do que está sendo transmitido pelo professor Gilberto e o que vai ser também passado pelo professor Marcos, mas é importante que nós tenhamos uma fundamentação bem sólida na cabeça, pessoal, porque a partir daí nós vamos conseguir construir um conhecimento mais adequado quando nós formos nos aprofundar, né, no caso dos assuntos que vão ser tratados. No meu caso, pessoal, nós vamos tratar, no que diz respeito a redes neurais artificiais, vamos tratar exemplos, né, de classificação e o meu favorito, né, que é regressão. Então, fiquem ligados, vai ser um momento muito proveitoso, tá? Eu espero que vocês gostem. E vamos enfocar... Sabe que esse negócio de regressão é coisa de psiquiatra, né? Fica fazendo regressão, limpando a minha câmera aqui. Não. Psiquiatra que gosta desse negócio de regressão. Mas, voltando aqui, pessoal, também nós vamos começar a dar foco, quando nós começarmos a falar de redes neurais, nós vamos começar a falar não só das topologias, né, das estruturas de redes neurais, as principais, de algumas das principais, TMC, redes função de base radial, mas também nós vamos dar um enfoque também nos próprios algoritmos de aprendizado. E vai ser bem interessante, eu espero que vocês aproveitem ao máximo e, bem, acho que é isso só, professor. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos, e é isso. Pessoal, entrem no grupo do Telegram. Quem não entrou, entre. Eu acho que já está quase todo mundo, tinha umas 85 pessoas no Classroom, mas ainda falta gente. Então, entre, porque lá que vão estar as atividades, lá que vai estar o material, os slides. A gravação das aulas está sendo postada lá, tem um post lá. Gravação das aulas. A aula passada já está lá para quem perdeu e para quem quer rever. Professor, eu não lembro mais do que o senhor falou. Então, vai na gravação, aí tem lá o professor Gilberto conectando os pontos no Orange direitinho. Então, pela gravação, você vai conseguir
capturar novamente aquela parte da explicação específica, fazendo lá na sua instalação do Orange. Então, tem muita coisa para vocês irem trabalhando. Tudo bem? Vamos fazer a nossa foto final aqui. Liga a câmera aí. Quem quiser ligar a sua câmera, a gente posta lá no nosso @npca.ufra. Nas nossas redes sociais, a gente vai estar sempre dando a publicidade a cada aula que a gente liga. 30 segundos para quem quiser e tiver câmera aí para ligar, que a gente vai fazer o nosso registro a cada aula. Tá? Ao final do curso, a gente vai colocar todas as aulas no nosso canal do YouTube e vai para o site do NPCA também. As aulas vão estar lá, vão ficar públicas no nosso YouTube e assim vai dar oportunidade para vocês voltarem e outras pessoas que queiram acessar posteriormente a isso. Então, vou fazer o nosso print agora, eu faço o meu, quem quiser fazer aí também, adicionalmente. 3, 2, 1. Aquele sorriso do aparelho. O aparelho ainda está soltando a minha boca aqui, mas tá uma beleza. Pessoal, ótima semana, um resto de fim de semana e uma ótima nova semana. A gente se encontra, se Deus quiser, no sábado que vem. Não deixe de entrar no link. Um abraço para o Wesley. Wesley está falando lá da Espanha, hein? Está cursando lá da Espanha. Forte abraço, Wesley. Um abraço, professor. Transoceânica a aula hoje. Forte abraço. Entre no Telegram e entre no Google Classroom. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Ótimo sábado e ótimo domingo.